Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de Direito grátis. A gente está aqui no módulo 4, Direito Penal Parte Geral. Nessa aula a gente vai estudar o concurso de pessoas, onde a gente vai abordar os seguintes tópicos: o conceito do concurso de pessoas, os requisitos para o concurso de pessoas, as teorias aplicadas ao concurso, os conceitos de autoria, conceito de participação e vamos fechar com as teorias aplicadas à participação. Mas antes de começar, se inscreva no canal, gente, para não ficar de fora das novidades semanais, e para ajudar também a manter esse canal ativo, dar uma motivação aqui pra gente. E quem quiser colaborar com o nosso projeto aqui, que são aulas grátis de direito para tentar democratizar ao máximo, seja membro do canal, então. Aos poucos eu vou disponibilizar conteúdo especial para os colaboradores e tal. Você também pode colaborar com o canal adquirindo nossos livros que estão nos links do vídeo do canal, entendeu? Vai ajudar a gente aqui bastante. Você também vai ter uma contraprestação, com a sua colaboração, que são os livros, que estão bem baratinhos lá, disponíveis na Amazon. Para maiores informações sobre o projeto, acesse lá direitotopic.com e vamos tornar o acesso ao estudo do direito mais democrático, galera. Vamos participar, beleza? Vamos lá, conceitos de concurso de pessoas. Bem, para a doutrina, o concurso de pessoas é o quê? Uma cooperação de várias pessoas para cometer uma infração penal. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 29, ele prevê o concurso de pessoas da seguinte forma: ele fala assim, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Enfim, gente, o concurso de pessoas, nós temos duas ou mais pessoas concorrendo para a realização de uma prática delituosa. Em concorrência, essa concorrência, na verdade, ela pode ser quando da atuação de vários autores concomitantemente, ou por meio de uma atuação conjunta entre autores e partícipes, que a gente vai ver aqui com mais detalhes. Vamos ver aqui os requisitos para o concurso de pessoas. Bem, para que seja caracterizado esse concurso de pessoas, a doutrina nos elenca os seguintes requisitos. O primeiro deles é a pluralidade de agentes de conduta, que consiste na atuação de duas ou mais pessoas, está claro aqui. A relevância causal de cada conduta, que significa que a conduta de cada agente deve ter uma relevância para o resultado delituoso. Não adianta um fazer uma coisa insignificante e tal. Tem que ter relevância para o resultado. Um liame subjetivo entre os agentes. Deve haver aqui um vínculo psicológico entre os agentes que façam eles focarem numa mesma infração penal. E uma identidade da infração penal. O que? Os agentes eles devem praticar a mesma infração penal, ou seja, as ideias e os esforços de cada agente devem convergir, para uma infração penal específica que eles estão intentando, certo? Agora, as teorias aplicadas ao concurso de pessoas. Bem, buscando aqui a gente explicar a atuação e a distinção entre participantes do crime, eu trago aqui o que a doutrina apresenta, para tentar explicar isso, três teorias. A primeira teoria é a teoria pluralista. Para essa corrente doutrinária aqui, conforme o número de autores e partícipes, a gente teria o correspondente de infrações penais. Aqui salienta bem o César Bittencourt e explica bem essa teoria pluralista. A cada participante corresponde uma conduta própria, um elemento psicológico próprio e um resultado igualmente particular. Beleza? Já outra teoria, a teoria dualista. Essa corrente doutrinária aqui, ela busca distinguir o crime praticado por cada um dos autores e dos partícipes. Nesse caso aqui, Mancini, ele afirma que se a participação pode ser principal e acessória, primária e secundária, deverá haver um crime único para os autores e outro crime único para os chamados cúmplices estricto sensu. E a última teoria que eu trago é a teoria monista. Como teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, essa corrente doutrinária aqui, ela defende que todos os envolvidos no intento criminoso terão as penas cominadas na medida da respectiva culpabilidade, da participação deles. Tem que averiguar o que cada um fez e dar proporcionalmente a pena à responsabilidade de cada um. Logo, para essa teoria aqui, há apenas um único crime, gente, mas com uma responsabilidade penal proporcional à atuação de cada um dos concorrentes do crime, sejam eles autores ou partícipes. Agora, o conceito de autoria. Vamos ver o que é autoria. A gente tem três teorias que buscam conceituar a autoria. Vamos ver cada uma delas. Temos aqui o conceito restritivo de autor. Essa corrente doutrinária aqui, ela entende que o autor seria apenas aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Os demais participantes eles seriam meros auxiliares considerados como partícipes. Já o conceito extensivo de autor, a corrente entende que o autor e partícipe, eles se confundem no intento, pois defende-se o quê? Que
todos aqueles que colaborem, né, com a prática delituosa devem ser considerados autores. Todos são autores para essa corrente aqui. E temos a teoria do domínio do fato. Para essa corrente aqui doutrinária, o autor é aquele indivíduo que tem o domínio final do fato, ou seja, gente, aquele participante que realiza a conduta descrita no núcleo e deve ter o poder final sobre a decisão da prática delituosa, independentemente se ele realiza a execução de fato ou não. Enfim, aqui aparece a expressão que a doutrina traz de homem inteligente do grupo, né, que tem uma função de controle sobre os demais participantes do crime. Ele assume para si a responsabilidade pelo crime, que todos fizeram, ele é o responsável, ele que determinou e mandou fazer. Né? Então, eu trago aqui uma definição desse conceito por Nilo Batista. Ele afirma o seguinte: só pode interessar como coautor quem detenha o domínio do fato. Desprovido deste atributo, a figura cooperativa poderá situar-se na esfera da participação. O domínio funcional do fato não se subordina à execução pessoal da conduta típica ou de fragmento desta. Nem deve ser pesquisado na linha de uma divisão aritmética de um domínio integral do fato, do qual tocaria a cada coautor certa fração. Agora, o conceito de participação, né? A gente viu que o autor é o principal ator num fato delituoso, né? Entretanto, esse indivíduo ele pode receber um auxílio de um terceiro que favoreça a sua atividade criminosa, né? A esse autor que traz esse auxílio a gente chama de partícipe. Beatriz Vargas nos apresenta a definição doutrinária de partícipe, uma definição genérica de partícipe. Olha aqui o que ela apresenta. O vocábulo partícipe pode ser empregado no sentido amplo para significar indistintamente todos aqueles que participam da realização do crime. É o conceito extensivo de partícipe. Nesse sentido, o termo engloba tanto os autores quanto os partícipes propriamente ditos. Todos são participantes. A gente vê nesse conceito aqui que a ilustríssima autora ela apresenta o conceito genérico de partícipe, englobando tanto autores quanto partícipes. Mas só que a atividade acessória ela se limita a um mero auxílio para favorecer o quê? O intento do autor do crime, né? Então, a participação, a doutrina nos traz dois aspectos, um aspecto moral e um aspecto material. Então, ela se caracteriza dessas duas formas. Então, a participação moral, gente, é o quê? É uma participação em que há um induzimento à instigação para que o autor se motive a realizar o intento criminoso. Já a participação material é aquela em que há um apoio substancial, material, né, no intento criminoso, como o fornecimento de arma, corda, carro, entre outros materiais necessários para a prática delituosa. Agora, as teorias sobre a participação. Bem, buscando explicar melhor, né, a atuação do partícipe, a doutrina ela traz 4 teorias para tentar explicar a responsabilização do partícipe. A primeira dela é a teoria da acessoriedade mínima, que diz o seguinte, que a participação ela ocorre no momento em que o autor realiza a conduta típica, sem que tenha sido exaurida de pleno. Então, basta que o autor pratique o tipo penal para que se possa responsabilizar o partícipe, né? É fato típico, independentemente de ser ilícito ou culpável, não interessa. Praticou, o partícipe é responsabilizado. Agora, a teoria da acessoriedade limitada. Haverá punição para o partícipe se o autor concluir a conduta típica e que seja ilícita também. Logo, aqui é necessário que o autor ele tenha cometido a infração penal, né? Mesmo que tal atividade não seja considerada culpável, resultando na responsabilidade penal do partícipe. Essa teoria aqui é aceita pela maior parte da doutrina, então é uma teoria limitada. E temos a teoria da acessoriedade máxima, em que o partícipe é responsabilizado caso o autor pratique a conduta típica, ilícita e culpável. Então, gente, para que o partícipe seja responsabilidade na teoria máxima, o autor ele deve responder pelo injusto penal englobando necessariamente os 3 elementos lá que compõem o conceito analítico de crime. Ou seja, ele tem que ser típico, ilícito e culpável. Aí o partícipe, assim ele é responsabilizado por essa teoria. Já a teoria da hiperaccessoriedade, né? A participação somente é punida caso o autor pratique a ação penal que englobe o fato típico, ilícito, culpável e que seja punível, que o autor seja punível. Logo, se mesmo havendo aqui uma condenação do autor, não haver aplicação da pena, ele não for preso, né, o partícipe, nesse caso, não seria responsabilizado. Enfim, entre essas teorias, a teoria da acessoriedade limitada é a que é mais aceita pela maioria da doutrina,
mas com algumas defesas importantes no campo doutrinário para a teoria da sensorialidade máxima, né? Bem, esse assunto aqui, gente, ele é muito extenso, que foge aqui ao propósito do canal, que é ser aqui o mais simplificado possível, né? Se a gente for tratar de concurso de pessoas de uma forma mais aprofundada, a gente teria que fazer aqui um módulo só para isso, de repente um curso específico só para concurso de pessoas, porque a matéria é muito grande, tem muito detalhe para ver, beleza? Então a gente vai ficar com o que a gente viu aqui, eu tentei pegar os principais apanhados. Então, diante do que a gente viu hoje aqui, a gente conclui essa aula de Direito Penal Parcial, fechando o quê? Inclusive o conteúdo previsto para o módulo 4, né? Que eu previ aqui, que está lá na aula inaugural, botei. A gente fechou todo o conteúdo. Onde a gente estudou o quê? O último tópico aqui, o concurso de pessoas. Eu espero que o material disponível, gente, que eu tenho colocado aqui, ajude vocês nos estudos. Qualquer material aqui, qualquer coisa, vocês podem até mandar uma sugestão aí para os comentários, beleza? E eu fico feliz pela realização desse trabalho aqui, que tem ajudado muita gente aí, que tem colaborado com o nosso trabalho, tá? Eu já estou preparando o módulo 5 para a gente embarcar um novo tema. O tema vai ser Teoria Geral da Pena, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima oportunidade.